Graças a Deus. Nós vamos passar a palavra em nome do Senhor Jesus. É o Salmo número 9 e o versículo é o versículo número 3. Diz assim a palavra de Deus: Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Porque sustenta o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destróis o ímpio, e para todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas, arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas, né, para Jesus por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Olha o versículo é número 9. Perdão, versículo 7. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Graças a Deus, né? Que Deus tenha falado ao teu coração através destes versículos. Vamos para o próximo. Agora é Provérbios, né? Provérbios, o capítulo 7. Provérbios 7 e o versículo é o versículo número 20. Levou consigo um saquetel de dinheiro, só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu-o com as suas muitas palavras. Com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E ele num instante a segue, como o boi que vai ao matadouro. Como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração. Como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e se atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus, vamos dar palmas, né, para Jesus por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Olha o versículo número 22. E ele num instante a segue, como o boi que vai ao matadouro, como o cervo que corre para a rede. Graças a Deus, né? Que Deus tenha falado ao teu coração através destes versículos. Vamos para o próximo agora, ainda no Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 13, e o versículo é o versículo 4. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo, prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus, implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus, vem comigo a casa e fortalece-te e eu te recompensarei. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus, né? Vamos dar palmas para Jesus por essas palavras.
o que o Espírito Santo fala conosco, gente? Olha o versículo número 6. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor, teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu, né? E ficou como dantes. Graças a Deus. Você vê que Deus tem o poder sobre todo o nosso corpo físico. Ele foi amaldiçoado, não é verdade? Porque ele não aceitou a profecia do profeta, do homem de Deus. A mão dele ficou com problema, não é verdade? E na hora que ele reconheceu isso, ele falou: homem de Deus, ore a Deus para que ele tenha misericórdia e me restaure a mão. E Deus ouviu, restaurou a mão. Deus tem o poder sobre tudo. Deus está no controle de tudo. Deus controla tudo o que acontece nesse mundo. Ele tem poder sobre todo o teu corpo. Pode ter certeza disso. Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos para o próximo. Ainda no Antigo Testamento. Antigo Testamento. Naum, capítulo 1, e o versículo é o versículo número 5. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro e já encontram o testudo inimigo armado. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado, a cidade rainha está despida e levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas. Mas agora foge. Clama-se, mas ninguém se volta. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros. A abastança de todo objeto desejável. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus, né? Vamos dar palmas para Jesus por essas palavras, né? O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Olha o versículo número 7. Está decretada a cidade rainha, está despida e levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Graças a Deus, gente. Olha aqui, o Espírito Santo tenha falado ao teu coração através destes versículos. Vamos para o próximo agora, né? Marcos capítulo número 9. Marcos 9, versículo que nós vamos ler, o versículo número 9 também. Vamos lá. Marcos 9, 9. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgasse as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros quem seria o ressuscitar dentre os mortos, e interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas, como pois está escrito sobre o Filho do Homem que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com ele. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas, né? Para Jesus, por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Olha o versículo número 12. Então ele lhes disse: Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas, como pois está escrito,
sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Aqui Jesus fala sobre uma profecia que dizia o seguinte, que antes do Messias vir, Elias viria primeiro. Esse Elias não significa que Elias iria ressuscitar. Muitas pessoas do kardecismo, do espiritismo, eles interpretam dessa forma. Mas mas não pode ser interpretado dessa forma, por quê? Porque a própria Bíblia, ela mostra que não tem ressurreição, que não tem reencarnação. Não existe reencarnação. Hebreus fala que o homem está ordenado a morrer uma vez só, depois disso o juízo. Então essa teoria da reencarnação pela Bíblia não existe. Então, mas o que Jesus quis dizer é o seguinte, ele quis dizer assim, que Elias já veio, e as pessoas não reconheceram e fizeram tudo o que quiseram com ele. Estava se referindo a João Batista. Não significa que João Batista era uma reencarnação de Elias, porque conforme acabei de citar, em Hebreus, Novo Testamento fala que reencarnação não existe. O homem só pode morrer uma vez, depois disso vem o juízo. Mas o que Jesus quis dizer então, e os profetas também? Que viria antes do Messias, viria um profeta no jeitão do profeta Elias, parecido com Elias, e foi exatamente o que aconteceu. João Batista tinha um jeito muito parecido com Elias, inclusive as roupas de João Batista eram muito parecidas com o profeta Elias. Então quando fala que antes do Messias vir, viria o Elias, e Jesus falou Elias, na verdade já veio, vocês não reconheceram. Ele estava se referindo a João Batista, que foi um profeta que veio antes de Jesus, no mesmo espírito, vamos dizer assim, no mesmo jeito, muito parecido com o profeta Elias. Então, tem que tomar muito cuidado com esse versículo. Muitas pessoas usam essa passagem para tentar justificar a reencarnação, coisa que a própria Bíblia condena, mostra que não existe. Temos apenas uma chance. Enquanto estamos vivos, se aceitamos Jesus, batizamos nas águas, fomos para a igreja andar com Deus, morre céu. Se isso não acontecer, infelizmente inferno. Não tem outra chance, não tem reencarnação. E é isso que a palavra mostra, tá certo, gente? Graças a Deus. Vamos para o próximo. Em nome do Senhor Jesus. Pastor Rodrigo, mas eu sinto que eu já tive outras vidas. É o diabo que te enganou. Sentimento do coração. Não tem nada a ver com Deus. Tem muita coisa que a gente sente e que é o diabo enganando. Entendeu? Então tem que tomar cuidado. Fica na palavra que você não erra. Não fica muito esse negócio de sentir. A Bíblia não se engana. Se a Bíblia fala que é uma vida só, é uma chance só, pode ter certeza que é. O resto é tudo engano do diabo. Vamos para o próximo. Agora é Novo Testamento ainda. Novo Testamento. Outra coisa, quem morre também, gente, além de não reencarnar, não ter outra vida, não fica vagando também. Não existe alma penada. Entendeu? A pessoa não aparece para você. Morreu, acabou. Morreu, acabou. Ou foi direto para o céu, ou foi direto para o inferno. Tanto quem está no céu como quem está no inferno não tem mais acesso nenhum a este mundo. Pastor Rodrigo, quem que aparece então no espiritismo, naquelas psicografias, na mesa branca? Não é a pessoa que morreu, não. A pessoa que morreu ou foi para o céu ou foi para o inferno. Tanto é que foi para o céu como foi para o inferno, não tem acesso a esse mundo mais. Quem se manifesta no médium, numa sessão espírita, são os espíritos imundos. Eles se disfarçam das pessoas que já morreram e enganam as pessoas ali. É assim que funciona. Eles conhecem a vida das pessoas, conhecem a tua vida, conhecem a vida dos teus familiares, dos teus amigos, e no momento que você vai ali, ele se manifesta no corpo do médium, fingindo ser uma pessoa que você conhece e tudo mais. E as pessoas acreditam nessa farsa. Tá certo? Inclusive a Bíblia fala, né? Não vos consulteis com necromantes. Antigo Testamento, uma lei já do Antigo Testamento. Por que Deus proibia a consulta com necromantes? Necromantes, pessoas que consultam os mortos. Cartomante, pessoas que consultam as cartas. Necromante, pessoas que consultam os mortos. Porque Deus sabe que isso não existe, que isso é uma conversa fiada e é o diabo que entra para enganar as pessoas nisso. Tá bom, gente? Graças a Deus. Então vamos para o próximo. Fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios, gente, capítulo 6. E o versículo que nós vamos ler é o versículo número 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade.
Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazei a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas, né? Para Jesus, por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Versículo número 7. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano. Amém, gente? Que o Espírito Santo tenha falado no teu coração através destes versículos. Vamos para Apocalipse, capítulo número 20, versículo 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas para Jesus, né? Por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Olha o versículo número 3. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Você vê que uma das estratégias do diabo é enganar as pessoas, né? Como nós acabamos de falar. Como acontece no espiritismo, na mesa branca, no kardecismo, é o engano feito ali. Então, o diabo usa muito engano, ele engana as pessoas. Então, ali fala que ele foi preso para não mais enganar as nações. Agora, também tem uma coisa, só enganar quem, né? Se você conhece a Bíblia, você não é enganado. A Bíblia fala que o meu povo não será confundido. Quem lê a Bíblia não se engana com nada dessas coisas. Então, você se permite ser enganado quando você não tem conhecimento. A Bíblia fala, o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Uma vez que não tem conhecimento, você é enganado. Uma vez com conhecimento, ninguém te engana. Vamos para o próximo. Marcos, capítulo 9, e o versículo é o versículo 33. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos, de que discorris pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E assentando-se, chamou os 12 e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou no meio deles e tomando-a nos braços, disse-lhes, qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Disse-lhe João, mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Diga assim, amém? Graças a Deus, vamos dar palmas, né? Para Jesus por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco? Mas Jesus respondeu, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Todos podem usar o nome de Jesus, não existe apenas uma igreja certa, isso não existe, isso é mentira, tá certo? Todas as igrejas, todas as pessoas podem usar o nome de Jesus e fazer a obra de Deus. Presta bem atenção nisso, a ideia de uma igreja apenas, pastor Rodrigo, qual a igreja é certa? Não existe isso, totalmente contra a palavra.
Você vê que essa pessoa estava expulsando demônio em nome de Jesus. João foi lá proibir, já falou, não, já está errado. Não é para proibir. Não é porque não faz parte do nosso meio que Deus não está usando. Então essa ideia de uma única igreja certa, esse monopólio da fé, é uma coisa mentirosa, tem que tomar muito cuidado com isso. Tá certo? Todos têm o direito de pregar a palavra, de usar o nome de Jesus e fazer a obra de Deus. Pastor Rodrigo, qual que é a igreja certa? A igreja certa é as igrejas que seguem a palavra, em nome de Jesus. Tá bom? Graças a Deus. E pastor Rodrigo, que igreja que está errada? Aí você tem que estudar a igreja e estudar a palavra. Na hora que você vê que entra em conflito é porque ele está errado. Na hora que você vê que não tem conflito, o que se prega na igreja, a doutrina que se prega é coerente com a palavra, então ele está certo. Tá bom? Existem várias igrejas que estão certas, estão pregando a palavra, e o povo está fazendo a obra e Deus está abençoando. Tá certo, gente? Não existe apenas uma. Deus abençoe. Fiquem todos na paz, Senhor Jesus. Que Deus tenha falado no teu coração através desses versículos, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.